Começou agora, começou. Agora começou. Bom, então, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Quero começar desejando a todos vocês um excelente 2022, que seja um ano repleto de realizações, de muito sucesso, com saúde para todos, né? E, na medida do que for possível, paz e tranquilidade para todo mundo. A Janaína quer falar, eu vou passar a palavra a ela daqui um pouquinho, mas eu faço questão de deixar registrado aqui, eu já expliquei isso em aula gravada, mas faço questão também de deixar registrado aqui. No semestre passado, a gente vem trabalhando na universidade com o ensino remoto, nos cursos presenciais também, em função da pandemia, e nós tivemos no calendário acadêmico da universidade, que é um calendário que é definido por um dos conselhos superiores da universidade, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Uma vez por ano, esse conselho, geralmente no final do ano, decide, vota, né, delibera acerca do calendário acadêmico do ano seguinte. E nós tínhamos um calendário acadêmico ano passado que previa como recesso acadêmico o período a partir de 19 de dezembro até o dia 9 de janeiro. Então, nós tivemos, no ano passado, 3 semestres no mesmo ano. Nós tivemos um início de um terceiro semestre nos cursos presenciais em 3 de novembro. Né? E aí esse calendário estava organizado dessa forma para atender a legislação federal que exige 200 dias letivos. Depois, e foi uma experiência bastante cansativa para todo mundo, também é cansativo para os alunos. Depois, mais para o final do ano, o governo federal aprovou uma medida legal, né, que permitia às instituições educacionais realizarem um número menor de dias letivos, menor do que esses 200 dias letivos. E aí o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, mais para o final do ano passado, alterou esse calendário acadêmico, ampliando o período de recesso acadêmico, que terminaria no dia 9 de janeiro, ampliando esse recesso até o dia 19 de janeiro. E eu fui conselheira do CEP durante muitos anos, fui presidente da comissão de graduação no CEP, fui parecerista de calendários acadêmicos na universidade várias vezes, e eu entendi, em função dessa experiência no CEP, que essa alteração valia para todos os cursos, para os cursos presenciais e para o curso EAD. Entendi que o calendário acadêmico da universidade ele seria seguido em todos os cursos. Em função disso que eu achei que nós só retornaríamos após o dia 19 de janeiro. Né? Aí, Luciana entrou em contato comigo, né? E foi aí, né, que foi uma questão que nem passou pela minha cabeça, porque eu achei que seria automaticamente cumprido. Né? Tanto é que eu estava de férias, oficialmente, até o dia 19 de janeiro, né? Mas aí, foi que aí Luciana entrou em contato comigo e disse que nós, no EAD, né, teríamos retornado no dia 10, que a mudança não teria valido para o EAD. Imediatamente, né, mesmo estando de férias, postei os conteúdos, peço desculpas a vocês, é a primeira vez na vida que tem uma mudança dessas, um processo em andamento, nunca houve esse tipo de situação, em função da pandemia, mas foi isso que aconteceu. Eu achei que a mudança era automática para todos. Depois, Luciana
me informou, né, que a Secretaria de Educação à Distância e o CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, estão dialogando, né, para ver se o EAD segue o calendário acadêmico oficial da universidade, para até mesmo que os professores tenham férias, porque, como não se segue, na prática, a gente acaba trabalhando em período, né, em que o professor está gozando de período de férias. Então, esse primeiro esclarecimento, que é importante, peço desculpas, mas foi em função dessa mudança que eu interpretei que valeria para todos. Janaína pediu a palavra. Por favor, Janaína, pode dizer. Boa noite, professora. Você está me escutando? É porque eu estou ainda na rua ainda, então não cheguei em casa ainda. Professora, a senhora já colocou a prova 2 já na plataforma, não foi? Sim, sim. Eu andei dando uma olhada, pesquisada, só que eu não entendi muito bem. Será que a senhora poderia explicar um pouco o que a senhora está desejando nessa prova? Sim, é tema desse nosso encontro. Eu vou tratar disso, vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou mostrar como é que vocês fazem a consulta lá. Antes disso, Janaína, eu gostaria de tratar da primeira prova, né, porque acho que é uma questão importante, fazer uma devolutiva da primeira prova. Eu fiz a correção da primeira prova ali na última semana de trabalho de dezembro, então, beirando ali o Natal. Fiz a correção e muitas pessoas tiveram notas boas, né, mas também, por outro lado, houve muitos casos, e eu compartilhei isso com a Luciana, até uma certa angústia, muitos casos em que a prova, na verdade, não foi escrita pela pessoa, as respostas não foram escritas pelo aluno, era um copia e cola de algum texto qualquer encontrado na internet. E aí, quando acontece isso, a gente, como professor, a gente bate o olho no texto e percebe que o aluno não escreveu aquilo. Até porque, muitas vezes, aquilo que é copiado e colado como resposta da questão não tem relação nenhuma com o que foi perguntado. E aí, a gente acaba gastando um tempo, né, para encontrar qual é o texto que a pessoa copiou na internet. Nós encontramos um por um. E aí, nesse tipo de situação, não tem como atribuir nota. É preciso deixar claro para todo mundo que não se pode fazer isso. Talvez vocês não tenham tido, muitos de vocês, não tenham tido a oportunidade de aprender que isso é plágio. Não se pode copiar o texto de alguém como se fosse você escrevendo, né? Isso, pela nossa legislação, é crime, inclusive. Não se pode fazer isso. E aí, muitas vezes, o texto copiado não tem relação nenhuma com a questão, não tem relação nenhuma com o conteúdo que foi exigido ali naquele enunciado da questão. E eu elaboro prova pensando nos textos, mas pensando principalmente, cada questão de prova é elaborada nesse sentido, pensando principalmente o conteúdo que eu explorei nas aulas, né? Então, se você assistir às aulas, você tem, né, como responder aquela questão, né? Porque não tem nada ali que não tenha sido explorado nas aulas. Eu não monto pegadinhas, né? Então, esse tipo de situação não pode acontecer, né? Há casos em que a pessoa até coloca lá o texto que ela copiou, a referência. Isso não adianta, continua sendo plágio. Há casos em que a pessoa coloca lá a referência de um vídeo no YouTube que ela viu mastigadinho qualquer sobre aquele assunto.
né? E isso não pode acontecer, né? Vocês têm as aulas, têm que trabalhar com os textos, têm que trabalhar com os conteúdos explorados em aula, né? Para ter condição de fazer a prova. Não pode ser qualquer coisa. Não adianta, não vai funcionar. E eu tentei, na medida do que foi possível, né? Há casos de provas em que eu considerei uma resposta, né, que não foi plagiada e desconsiderei uma que foi plagiada, que encontrei lá a referência. Às vezes a pessoa me escreve perguntando da nota e eu mostro lá de onde é que saiu aquele texto. Né? Tem muita gente no trabalhosfeitos.com, né? Não façam isso. Né? É um site de plágio, de trabalhos prontos, tem que criar um perfil. Isso conta muito negativamente, não faço esse tipo de coisa com a formação de vocês. Eu prefiro que me escreva, procure tirar as dúvidas, né? Se tiver algum problema com prazo, comunique. Né? Isso a gente tem condição de atender. Mas plágio é algo que, legalmente, inclusive, como professora, eu não posso considerar, né? De forma alguma, porque fere a legislação. A legislação educacional a esse respeito. Dienisson, é isso? Se eu pronunciei certo. Dienisson Cardoso levantou a mão, por favor, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Uma dúvida a respeito das atividades. Eu quero saber se haverá abertura de alguma delas. Sim, nós vamos discutir isso, tá, Dienilson? Vou tratar disso, tá bom? Vou tratar disso, tá bom? Obrigado. Ok. Bom, então, eu quero comentar com vocês agora, para dar uma devolutiva para todo mundo, que eu acho que assim funciona melhor, né? Como é que foi o processo de correção da primeira prova, né? Para que as pessoas tenham como compreender a nota. Então, vou projetar aqui, a gente retoma as questões da primeira prova, vou compartilhar com vocês a tela, deixa eu só ver aqui. Está pequeno, né? Bom, eu vou tentar assim, porque não aumenta o tamanho. Vamos lá, eu vou tentar dessa maneira. A gente tinha nessa primeira prova 3 questões. Cada questão valia até 10 pontos. Na primeira questão, eu coloquei, considere o trecho abaixo. Ao menos até fins do século XIX, início do século XX, as ideias liberais irão prevalecer, derrotando, na maior parte das vezes, os humanistas, democratas e reformadores. A avalanche liberal, deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Espera aí. A avalanche liberal, eu nunca sei como fechar essa aba das mensagens. Pronto, a avalanche liberal, alimentada pelas descobertas científicas e por um crescimento econômico pujante, relegou ao esquecimento as advertências clássicas sobre a necessidade de um mediador civilizador. Mas isso não durou muito tempo. Aí eu peço para considerar esse trecho e, na sequência, na sua resposta, analisar os princípios fundamentais do liberalismo econômico, assim como o tratamento dado às políticas sociais durante seu período de triunfo. Nós trabalhamos com esse conteúdo na primeira aula do curso. Era um tema que remetia ao texto da professora Elane Beren. Na primeira aula do curso, nós tratamos dos diversos autores que contribuíram, mais do que aquilo que está no texto, dos diversos autores que contribuíram para consolidar o liberalismo econômico
clássico, e tratamos dos princípios teóricos que eles desenvolveram. Então, essa é uma questão que exigia de vocês, né, analisar esses princípios teóricos, né, no mínimo, se lançar ao desafio de tentar explicar esses princípios teóricos. E eu expliquei eles em aula, detalhadamente, minuciosamente. Né? Essa é uma disciplina que, muitas vezes, eu tenho que dividir o conteúdo de cada aula em partes, para que o vídeo não fique muito longo, né? Não fique um vídeo de 60 minutos, né? Mas porque é preciso, muitas vezes, detalhar esse conhecimento. Então, essa era uma questão que exigia esse conteúdo, né? E não simplesmente um texto genérico qualquer sobre liberalismo. Não era isso, né? A expectativa aqui era de que vocês tivessem explorado aquilo que foi tratado em aula. Os princípios teóricos, né, são principalmente os princípios desenvolvidos por John Locke, o princípio do mercado, né, o princípio da propriedade, por Adam Smith, né, o princípio da liberdade absoluta do mercado e, né, o ideal da sociedade meritocrática, né, de forma que o pensamento liberal ele triunfou ao longo do século XIX até as primeiras décadas do século XX, né, até quando ocorre a primeira grande crise econômica do capitalismo, em 1929, né, e, né, o liberalismo econômico entende que os direitos sociais eles são de responsabilidade das conquistas individuais de cada pessoa, em função do mérito de cada um. Então, não há praticamente desenvolvimento de políticas sociais, né, durante o período de triunfo do liberalismo. Então, a expectativa era um pouco que se fizesse esse tipo de análise. E aí a correção é nessas condições. Né? Eu considero, em primeiro lugar, se a resposta da pessoa atendeu aquilo que foi solicitado no enunciado da questão. Às vezes até tratou alguma coisa de liberalismo, mas não respondendo aquilo que foi solicitado. Né? Então, tem isso. A questão 2, que também valia 10 pontos, tinha o seguinte: conforme Postman, a transição da sociedade agrária escravista, no último quartel do século XIX, introduziu as bases materiais do Estado capitalista no Brasil. Com base em tal constatação, analise os determinantes históricos internos e externos do capitalismo tardio, dependente e periférico desenvolvido no Brasil, considerando as formas de atuação do Estado brasileiro no fomento à industrialização. O professor Márcio Postman, e nós exploramos isso na aula detalhadamente, ele, né, no texto dele, que foi o texto 2, e aí aula 2, ele analisa, né, que o capitalismo brasileiro foi construído de forma tardia, né, de uma forma em que o Brasil se manteve dependente dos países que ocupam posição de centralidade no capitalismo, dependente, por exemplo, em termos de tecnologia. O Brasil importa tecnologia, ao invés de produzir tecnologia. Então, é um capitalismo periférico que desenvolvemos por aqui. E na leitura do professor Márcio Postman, esse capitalismo tardio, ocorreu depois, né, do desenvolvimento econômico dos países centrais, é um capitalismo dependente dos países centrais, é periférico, porque houve algumas condições históricas, né, e nós explicamos em aula, né, o que são essas condições históricas, são os determinantes históricos, ou seja, fatores da história,
que contribuíram para que o capitalismo fosse desenvolvido pelo Estado brasileiro aqui dessa maneira, né? Então, há fatores históricos internos, ou seja, que fazem parte da nossa própria história do Brasil, e fatores externos, que fazem parte do capitalismo tal como desenvolvido lá fora. Né? Essa pergunta exigia de vocês, né, no mínimo, o esforço de discutir esses fatores históricos, né, que nós analisamos em aula. Os fatores internos, que é, né, a nossa própria formação histórica, a nossa própria formação histórica, que é a preservação de uma estrutura de sociedade semelhante àquela que nós tínhamos no século XIX, que era uma sociedade agrária, escravista, né, com latifúndio, concentração de terra, com o poder dividido entre oligarquias regionais. Essa estrutura de sociedade, ela foi preservada nos anos 30, era essa estrutura de sociedade que nós tínhamos quando foi formado o Estado brasileiro, e, em certa medida, ao longo do século XX e até essas primeiras décadas do século XXI, nós mantivemos essa estrutura de sociedade. Ele analisa isso no texto dele, né? Então, esses são fatores internos, né? Fatores internos do desenvolvimento do capitalismo aqui no Brasil. E os externos remetem às condições históricas que permitem a um país, né, ocupar posição de centralidade no capitalismo. Essas condições históricas, né, envolvem 3 fatores. Nenhum desses fatores o Brasil chegou a desenvolver plenamente em algum momento. E é por isso que nós ficamos até hoje na periferia do capitalismo. São 3 fatores: ter uma moeda forte, concorrente no mercado, uma moeda, né, que é considerada como, né, moeda de troca no mercado internacional. Os Estados Unidos têm isso com o dólar desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nós nunca tivemos essa condição, mesmo na época do Plano Real, em que a nossa moeda foi fortalecida. Hoje a nossa moeda vale quase nada. Ter, né, também poder militar capaz de produzir o resultado desejado quando a diplomacia, né, daquele país não consegue aquele resultado. Nós não temos, nós nunca tivemos esse poder militar com essa capacidade, né? As forças militares no Brasil deram conta, ao longo de todo o século XX, no século XXI, de realizar as funções, né, minimamente de preservação das fronteiras, né? Isso é muito importante num país, né, enorme como o Brasil, é um país continental, mas nós não temos poder militar suficiente para guerrear com ninguém. Nós nunca tivemos essa condição. E também o terceiro fator é ser um país que produz tecnologia avançada, e que tem como isso, a produção de tecnologia avançada, como base da sua economia. Nós também nunca tivemos essa condição. E atualmente temos menos ainda, porque nós passamos por um processo de desindustrialização, né, de diminuição significativa da indústria nacional, né, de fechamento da indústria nacional. Então, a expectativa era de que vocês pudessem explorar a aula em que essas questões todas foram trabalhadas, né, para poder, né, minimamente analisar esses fatores, né, para entender por que o nosso capitalismo foi tardio, dependente, periférico, e se mantém até hoje nessas condições. Bom, a questão 3 também valia até 10 pontos. E aí havia o seguinte: considerando que, com efeito,
a educação, para além de se constituir se constituir em determinado tipo de direito, o direito social, configura-se como condição necessária, ainda que não suficiente, para o exercício de todos os direitos, sejam eles civis, políticos, sociais, econômicos ou de qualquer outra natureza. E aí eu peço, né, explique o processo de expansão histórica da educação como direito social no Brasil. E aí, né, você podia responder essa questão de duas maneiras, né? Considerando o texto do professor Demerval Saviani, que tratava dessa expansão, né? Como é que o direito à educação foi contemplado em cada uma das constituições federais, até a Constituição de 88. Ele analisa muito bem. E dá para a gente entender por que nós temos no Brasil dívidas educacionais presentes na nossa realidade até hoje. Você também podia responder essa questão explorando, né, a aula gravada em que eu fiz, né, todo um detalhamento acerca do modo como o direito à educação foi contemplado, foi discutido, foi debatido, né, no contexto da promulgação de cada uma das constituições. Então, era uma questão que exigia esse conhecimento, né, para a gente entender como é que se deu essa expansão. E aí, nesse caso, não vale escrever qualquer resposta sobre o direito à educação. Né? Eu parto do seguinte pressuposto: a aula foi ministrada, o texto foi trabalhado. Então, o mínimo que eu espero é que as pessoas possam aproveitar isso para poder, né, numa avaliação, expressar esse conhecimento. Então, a expectativa era essa, não valeria escrever qualquer coisa sobre direito à educação, não valeria escrever só, né, rapidamente que a educação avançou e que a educação é um direito. Não era isso, era algo mais profundo do que isso, para explicar o processo, então entrar no detalhe, como é que se deu essa expansão. Bom, dito isso, né, a correção procurou verificar, foi feita sempre considerando se a pessoa respondeu aquilo que está sendo solicitado no enunciado da questão. Resposta plagiada, eu identifico rapidamente, a gente sabe, gente, que não foi o aluno que escreveu aquilo, né? Eu prefiro, é muito importante, receber uma resposta redigida pelo próprio aluno, com dificuldades de escrita, que seja, mas não um texto plagiado, né, que significa qualquer coisa sobre qualquer coisa. Aí eu não posso, infelizmente, atribuir nota, né, de forma alguma, eu não posso considerar. Bom, então houve também vários casos de notas menores, ou até mesmo de avaliações zeradas, porque eram puro plágio. A pessoa só recortou, copiou e colou de um lugar na internet, e eu verifico um por um, parágrafo por parágrafo, vou lendo, verifico um por um, né, para ver de onde saiu aquilo. Bom, o Dienilson perguntou em relação a diversas atividades, mas eu penso que a grande preocupação de muitos de vocês pode estar relacionada com essa primeira prova. Diga, Genaína. A senhora está me escutando, professora? Estou, escuto bem. Aqui, será que a senhora já falou sobre a prova? Será que a senhora pode... Eu sei que ainda não foi corrigida a atividade 2, mas será que a senhora poderia falar um pouco sobre a reforma do ensino médio? Deixa eu ver aqui o nome do professor. Luiz Carlos de Freitas, que foi a palestra dele que a senhora deu para a gente fazer um texto crítico, não foi? Foi. Será que a senhora poderia falar um pouco? Porque, sinceramente, eu
Precisei ver a palestra dele umas 4 vezes para eu conseguir fazer a minha redação crítica. A reforma do ensino médio... Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a tela. Espera aí, deixa eu mudar a tela aqui. A reforma do ensino médio, a gente tem, né, na aula 5, né, a apresentação da reforma do ensino médio, como é que ela se deu, como é que ela aconteceu. Nós temos o texto lá sobre isso. Então, cadê você para eu ver seu nome? Janaína, aqui, com essa atividade 2, a expectativa era de que vocês pudessem aproveitar a aula gravada sobre a reforma do ensino médio, o texto, e considerarem também aquilo que o professor Luiz Carlos de Freitas falou sobre a reforma do ensino médio, para fazer uma análise crítica dessa reforma. Essa reforma do ensino médio, ela tem uma série de problemas, né? Já tem toda uma literatura científica sobre os problemas desse novo ensino médio. Essa reforma do ensino médio, ela significou, né, no Brasil, a adoção de um currículo chamado flexível. O aluno tem, no novo ensino médio, uma carga horária obrigatória, em que apenas as disciplinas de português e matemática e língua estrangeira são obrigatórias, nessa carga horária obrigatória, e estão presentes nos 3 anos, as demais não necessariamente, e se tem, a partir daí, um currículo flexível, dividido em 5 itinerários formativos que agrupam áreas de conhecimento específicas, e aí, em tese, o aluno tem o direito, aqui com muitas aspas, esse direito, de escolher qual é o itinerário formativo que ele vai seguir. E esse novo currículo do ensino médio, ele foi organizado, em termos de lei, numa base nacional curricular comum do ensino médio. Ali tem disciplinas específicas que são novas e que devem ser trabalhadas no ensino médio, que são disciplinas muito vinculadas aos interesses do mercado, principalmente aos interesses do sistema financeiro. E a oferta desses 5 itinerários formativos, ela fica a depender da capacidade das redes de ensino. Então, cada rede estadual, com aquilo que aquela rede estadual puder ofertar desses 5 itinerários formativos, não quer dizer que todas as redes vão poder ofertar os 5. Então, para todos os efeitos, não é verdade necessariamente que o aluno vai poder escolher, depende das condições da rede, e há um investimento muito grande nesse novo ensino médio, no chamado ensino médio, no itinerário formativo técnico, que é um dos 5. E, na verdade, já tem autores que trabalham sobre isso, e o professor Luiz Carlos de Freitas também não é diferente, que argumentam que esse novo ensino médio, reformado dessa maneira, vai retirar da grande maioria dos nossos jovens, inclusive na área de vocês, a possibilidade de terem acesso pleno a todos os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Num contexto em que o próprio Enem exige todo o conjunto de conhecimentos, e não os conhecimentos específicos daquela área em específico. Então, há um prejuízo, há um afunilamento curricular. E há também uma outra questão.
há vários autores que consideram que essa reforma foi realizada, na verdade, não porque havia problemas no ensino médio brasileiro, mas em função do ensino superior, em função do crescimento do acesso ao ensino superior, principalmente ao ensino superior público, verificado, né, da década passada para cá, esse crescimento, o mercado considera esse crescimento insustentável, então seria necessário criar mecanismos que contribuíssem para barrar, para diminuir esse acesso ao ensino superior. E, ao investir no ensino médio que prioriza, né, o itinerário formativo técnico, espera-se, na verdade, que as juventudes trabalhadoras, pobres, frequentadoras das escolas públicas tenham, no máximo, uma formação técnica, por vezes pouco qualificada, mas que não acessem o ensino superior, que vai continuar exigindo todo o conjunto de conhecimentos. Então, era para pensar os problemas desse novo ensino médio, e isso o professor Luiz Carlos de Freitas elenca também muito bem. Fernanda? Boa noite, professor, boa noite, turma. Só uma dúvida, essa atividade você já corrigiu ou ainda não? Já corrigi, ela está falando da atividade 2, foi no semestre Sim. passado. Uhum. Já corrigi, porque... as notas estão no sistema já para vocês, já tem um bom tempo. Ah, tá, é porque eu estava olhando agora no AVA, aí o meu está sem nota e eu fiquei com a dúvida. Tá. Então, se você tiver alguma dúvida específica, manda uma mensagem para mim, Fernanda, pela plataforma. Tá, em ok, relação então. à sua atividade, aí eu verifico a sua em específico. Tá, ok, obrigada. Professora, a minha também está sem nota. Hã? A minha atividade também está sem nota. Atividade, essa última agora que a senhora deu, sem ser a última prova agora. E essa do professor, eu não tenho nota, não. A minha também está sem nota. A minha também está sem nota. A minha também, professora. Ah, tá. Está escrito que não foi avaliada. É verdade. Vocês têm razão, não foi, não. Eu me concentrei na primeira prova. Então, eu vou corrigir amanhã mesmo, tá? E aí vocês já terão esse retorno. Pode deixar. Mas nem todo mundo enviou. Vou corrigir amanhã mesmo, tá? Fernanda, quem mais falou? A Luciana, pode deixar. Ok? Pode deixar que eu vou verificar isso. Pode deixar. Bom, uma questão que eu queria tratar com vocês, né, em relação à primeira avaliação, em função das notas, o que eu pensei em fazer? Eu vou abrir, tá? Aí eu peço, por favor, quem plagiou, não faça mais isso na sua vida. De maneira nenhuma. De forma alguma, elimina isso da sua vida. Você não vai adiante na universidade e também na própria profissão fazendo esse tipo de coisa. Eu vou, em função, de algumas notas, em função, das situações em que houve isso, para que as pessoas possam tentar minimamente recuperar essa nota, eu vou reabrir essa prova 1 por mais uma semana. Então, quem tirou nota ruim poderá ter a oportunidade de refazer, mas, neste caso, principalmente em função dos plágios, a nota vai valer, no máximo, até 25 pontos. Ok? Então, para que vocês tenham a possibilidade de trabalhar aquilo melhor. Quem teve nota máxima não precisa se preocupar com isso. Quem quiser tentar recuperar, aproveite essa oportunidade. Mas não me apresentem, por favor, plágio. Não façam isso, de forma alguma. Diga, Marluza. Porque eu entrei agora
Eu estou na dúvida. Qual a atividade que as meninas estão falando que está sem nota? É a 2. É a 2. A minha também está sem nota, Não, professora. pode deixar. Eu vou verificar isso tudo amanhã. Vocês vão receber a nota amanhã. Pode deixar. Tá bom, é isso que eu tinha que falar. Então tá, Tá obrigada. certo, pessoal? Então, eu vou reabrir o prazo dessa prova 1 com um valor menor, né, para quem reenviar. Eu vou aceitar, vou corrigir novamente. Então, refaça a sua prova, capricha dessa vez, não me entregue plágio para que vocês possam ter condição de recuperar essa nota. Quem está com problema com a nota, ok? Diga, Marluza. Não, foi sem querer, professora, perdão. Ok. E agora, eu quero falar do seguinte, da prova 2. Né? Algumas pessoas me escreveram perguntando sobre a prova 2, né, sobre como realizar, sobre, né, como responder. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu só voltar aqui para a atividade 2. Não, a prova 2. Algumas pessoas já enviaram. Olha, o que eu peço? Acessem o site do Observatório do PNE, Plano Nacional de Educação, verifiquem a situação de atendimento de cada uma das 20 metas do PNE, se possível, com os dados do Estado do Espírito Santo. Ao final, né, da consulta, você deverá elaborar um pequeno texto analisando a situação atual de atendimento da educação nacional, considerando o quadro apresentado em relação ao cumprimento das metas. Nós tivemos a aula 5, e aí eu decidi em relação a essa prova 2, porque nós temos, a aula de Direito à Educação foi contemplada na avaliação 1. Então, nós temos, a partir da aula da reforma do ensino médio, aí na sequência nós temos planejamento educacional em 2 partes, é exatamente o tema que está relacionado a essa prova 2, depois temos financiamento da educação, que foram as últimas aulas. E aí, o que eu pensei? Que eu acho que é importante que vocês conheçam esses dados. O que eu pensei em relação à prova 2? Nós temos o Plano Nacional de Educação, que foi promulgado em 2014. O Plano Nacional de Educação é uma política nacional para a educação brasileira de longa duração. Então, por ser de longa duração, espera-se que seja uma política do Estado brasileiro, ou seja, durante o período de duração daquela política, independente de quem estiver no governo, o Estado brasileiro, né, leia-se a União, o governo federal e os governos estaduais e municipais, tem que cumprir aquelas metas que estão estabelecidas no plano. E isso é importante para que as dívidas educacionais brasileiras, com segmentos específicos, elas comecem a ser enfrentadas, as desigualdades educacionais. Então, nós temos o Plano Nacional de Educação, que foi promulgado em 2014. Né? Esse plano, ele tem a duração de 10 anos, então, para o período de 2014 até 2024. Esse plano tem 20 metas para a educação nacional, são metas específicas, eu tratei na aula dessas metas, são metas específicas, tem meta do ensino fundamental, tem meta do ensino médio, tem meta da educação de jovens e adultos, tem meta da educação especial, tem metas do ensino superior, tem metas relacionadas à valorização de professores, tem metas relacionadas à formação de professores, à melhoria da qualidade da formação de professores. Então, essas metas, né, tem lá
a situação que o país estava nessas áreas em 2014 e onde se quer chegar, qual é o resultado que se espera obter em 2024. Então, vamos supor, em 2014, né, em relação ao problema do analfabetismo, o Brasil tinha X percentual de pessoas analfabetas. Espera-se, né, em 2024, chegar a X percentual, ter diminuído essa porcentagem de analfabetos. E isso envolve a realização de ações específicas, de políticas específicas. O que eu pedi para vocês? Né? Pedi para que vocês dessem uma olhada nessas metas, porque ali a gente tem um diagnóstico da situação da educação brasileira. E o site do Observatório do PNE é um site que foi criado no setor privado, mas que tem a participação de diferentes segmentos da sociedade civil. Então, nesse site tem um monitoramento da situação de cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Né? Eles fazem um monitoramento contínuo. E, no caso de algumas metas, tem até os dados por estado. Como é que está o cumprimento daquela meta no estado? Então, é um site, já te chamo, Denilson, é um site bastante interativo que permite que você possa visualizar esses dados. Eu vou compartilhar aqui a página do Observatório para vocês poderem ver, né, onde vocês podem fuçar. Então, é um site bastante interativo. A gente tem essa página inicial, Observatório do Plano Nacional de Educação. É uma plataforma que faz esse monitoramento a partir dos dados de cumprimento das metas que são divulgados pelo próprio governo federal. E esses dados, eles são analisados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que também elabora e aplica a prova do Enem. Então, é uma página bastante interativa, né? Você pode, né, interagir com a página. Aí, como é que você acessa as metas? Tem aqui, acompanha o PNE. Aqui a gente tem cada uma das 20 metas. Tem meta de alfabetização, de educação integral, de financiamento da educação, né, de educação profissional, da pós-graduação. Então, você clica na meta. Por exemplo, né, a meta da educação infantil, que é a meta 1. Vou pegar aqui do ensino médio, né, que pode ser o campo de trabalho, né, de muitos de vocês. Aí a gente tem o objetivo da meta e o resultado parcial, né, até esse momento. Como é que está a situação? Né, se a meta está próxima de ser cumprida ou não, ou se ela vem sendo sistematicamente descumprida. Né? Você tem esses dados para considerar, né, para ver se houve avanço de 2014 para cá ou não. Né? Aí você pode ir para a próxima meta, pode examinar esses dados, né? Pode ver estratégias para o ensinamento, para o atendimento daquela meta. Há metas que têm estratégias específicas, né? Também nessa parte aqui, educação em números, né? Tem dados quantitativos da educação nacional, as matrículas na educação básica, docentes, a quantidade de estabelecimentos. Então, o principal propósito é que vocês, né, cliquem no site, acessem essas metas, vejam esses dados, registrem, né, para indicar, né, se nós ainda estamos muito atrasados, né, se o Estado brasileiro vem descumprindo, e eu já anuncio que o Estado brasileiro vem descumprindo a maioria das 20 metas do Plano Nacional de Educação.
né, temos apenas 2 metas, uma meta que foi cumprida e algumas que foram parcialmente cumpridas, mas não na íntegra. Então, uma política séria que era para ser realizada, né, durante esse período, ela vem sendo abandonada, e isso significa a manutenção das desigualdades educacionais. A expectativa é que vocês possam, né, apresentar esses dados num texto breve, escrito, a respeito, né, que possam analisar onde houve algum progresso e onde a situação ainda está muito atrasada. Então, é um site bem fácil de consultar, né? Eu tive como propósito, né, a expectativa de que vocês pudessem, a partir desses dados, ter uma visão maior, né, do quadro da educação nacional, da situação da educação brasileira. Né? Esses dados são bastante expressivos dessa situação. É o monitoramento mais contínuo que a gente tem, né, para poder indicar, né, onde ainda nós precisamos avançar, e são em muitos lugares, eu posso dizer para vocês. Amanda está perguntando, é para comentar no geral ou a respeito de cada meta? O ideal é que vocês entrem, pelo menos, na especificidade de algumas metas, né, e que possam analisar os dados concretos, ok? Aqueles percentuais que estão lá. Pelo menos algumas, gente. Ok? Mariana levantou a mão. Mariana. Professora, eu achei o site do PNE tranquilo de olhar. Só que o que eu não encontrei, eu procurei até na SEDU, são dados do Estado, do Espírito Santo. Tem algum site assim que você indique que a gente possa olhar isso? O observatório do PNE, até quando eu escrevi a redação da questão, o observatório do PNE, eles mudaram o site. Nas versões anteriores desse site, as versões anteriores estavam melhores. Se tinha esses dados desagregados, em alguns casos, por estados, né? Mas, aparentemente, eles tiraram isso. Né? Deixa eu fuçar aqui. Aparentemente, eles tiraram isso. Então, deixa eu só ver. Então, eu não encontrei. Aí eu fui no site da SEDU, só que eles falam, por exemplo, tem 32 mil estudantes matriculados, só que eu não consigo saber a porcentagem, se isso é 95%, se isso é 90%. Qual meta você está falando? Não, um exemplo, por exemplo, matriculados no ensino médio, tem 32 mil estudantes. Só que eu não sei se isso equivale a 100% dos estudantes que deveriam estar na escola, se isso representa 95% dos jovens, no caso. Eu não consigo ter esse dado, né, para saber se atingiu a meta ou não. Certo. Eu vou fazer o seguinte, tá? Em função dessa questão que você traz, que é muito importante, Mariana, obrigada por trazer, eu vou deixar disponível na plataforma, vou colocar agora, né, assim que a gente terminar aqui, um relatório. Esse relatório ele foi produzido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é um ator social da maior importância na luta pelo direito à educação no Brasil. A Campanha Nacional da Educação é um movimento construído por pesquisadores da área da educação, e a Campanha Nacional da Educação também é um dos atores sociais que faz o monitoramento, né, do cumprimento das metas do PNE a partir dos dados divulgados pelo INEP, que legalmente tem a responsabilidade de analisar esses dados. E a Campanha Nacional pelo Direito à Educação publicou um relatório com essa análise. O relatório é um pouco longo, mas quando chega na parte
né, de cada meta específica, do cumprimento ou descumprimento, eles fazem uma análise mais sintetizada. Ali tem esses percentuais, tá, Mariana? Né, cumprimento parcial, há metas em que havia prazos parciais de cumprimento até 2016, se chegar num certo percentual, até 2019, né? E na grande maioria dos casos, esses prazos parciais também não foram cumpridos, né? Então, no relatório da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que pode também ser uma fonte de consulta, a parte da apresentação dos dados está bem sintetizada, você vai ali meta por meta, tem esses percentuais. Aqui, no site do Observatório do PNE, eles sintetizaram, aí você tem razão. No caso aqui da meta 3 do ensino médio, né, quando se trata da apresentação dos resultados parciais, né, eles até dizem não há resultados parciais para esse objetivo. Né, quando você não há resultados parciais, significa que a meta vem sendo descumprida, tá? Sistematicamente. Né? O Brasil está em dívida em relação ao cumprimento daquela meta. E, infelizmente, no nosso país, nós ainda não dispomos de mecanismos legais que permitam responsabilizar criminalmente o Estado brasileiro pelo abandono da sua responsabilidade de cumprimento das metas de Plano Nacional de Educação. Esse é um problema sério. Né? Há planos anteriores que não foram descumpridos sistematicamente e as desigualdades educacionais, elas permanecem. Então, eu vou disponibilizar na plataforma também, como material de consulta, o relatório da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Tá bom, Mariana? Pode deixar. O Breno levantou a mão. Ei, professor, boa noite. Boa noite. Então, não, é porque você tinha falado em questão que a Mona tinha perguntado, se a gente poderia fazer essa explanação de todas as metas no geral, colocando porcentagem por porcentagem, ou pegar algumas. Aí, a colega também colocou agora em questão do Espírito Santo. Eu também estava fuçando aqui e não tinha achado. Aí não sei se a gente poderia talvez falar sobre o IDEB, por exemplo, do Espírito Santo, é uma coisa fora a parte? Não, o IDEB é algo completamente diferente. Está relacionado à política de avaliação da educação. Não está relacionado às dívidas educacionais brasileiras. O que eu chamo de dívidas educacionais, Breno? Né? Por exemplo, nós ainda temos percentuais significativos de analfabetos. Isso é uma dívida educacional do Estado brasileiro. Significa que essas pessoas não foram atendidas educacionalmente de maneira adequada no passado. Né? Então, dívida educacional. Nós temos percentuais significativos de não atendimento adequado dos alunos com deficiências. Não houve investimento nas escolas, né, em todos os sentidos, em equipamentos, na formação de professores e assim por adiante. Né? E aí tem percentuais, né, que se espera ampliar nesse atendimento. Né? Isso é dívida educacional brasileira. São pessoas, né, que o Estado brasileiro, ao longo de décadas, abandonou a própria sorte. Né? Nós temos, por exemplo, até hoje, problemas de acesso ao ensino médio, ou seja, um número significativo de jovens brasileiros não conseguem acessar o ensino médio. Isso é falta de política adequada para isso. Né? E a questão do acesso àquele nível de ensino é a primeira parte do direito à educação. Né? Precisa ter escola, precisa ter vaga, né, para atender as pessoas. Se não tem isso, não tem acesso. Então, veja, nós ainda temos problemas de acesso no ensino fundamental. Né? Ainda há um número significativo de crianças na faixa etária de 6 a 14 anos fora da escola. Né? Isso é dívida educacional brasileira.
Por que é dívida? Porque a nossa Constituição estabelece lá que o dever de educar é, em primeiro lugar, do Estado. Não é um favor. Né? É um dever que o Estado brasileiro tem. Então, essas desigualdades educacionais, que estão muito bem expressas nas metas, elas estão relacionadas à manutenção dessas desigualdades ao longo do tempo. Elas não foram construídas num vazio. Tem meta, a meta 20, que é a meta de financiamento da educação, que espera chegar até 2024 ao investimento de 10% do produto interno bruto do Brasil em educação. Se vocês observarem lá a aula de financiamento da educação, né, nós tivemos políticas de financiamento da educação absolutamente equivocadas, que impediram sistematicamente a ampliação do acesso e até mesmo condições de permanência na educação por falta de investimento. Então, essas desigualdades também são fruto disso, e é por isso que tem uma meta de financiamento da educação, a meta 20, né? Tem meta de valorização dos professores, né? Meta de valorização dos professores que espera, né, remunerar ao final do plano melhor os professores, né? Remunerar os professores da mesma maneira que outros profissionais de outras áreas que também têm formação em ensino superior, né? Esses profissionais tendem, no mercado de trabalho, a ganhar muito mais do que professores, e, né, com essa meta, espera-se que em 2024, né, que os salários dos professores tenham sido aumentados de forma a alcançar o mesmo patamar recebido por pessoas que também têm formação em ensino superior, mas optaram por outras profissões. Né? Uma meta de valorização da profissão docente, que é importante para a qualidade da educação. Né? O professor, se não é valorizado, ele também, o que ele faz? Ele larga de qualquer jeito aquilo, né? Porque, muitas vezes, não tem nem condições de trabalho adequadas, né, à escola. Muitos professores trabalham o triplo turno em mais de uma rede, não tem tempo nem para almoçar, né? E com salários, né, que são baixos na maioria das vezes. Então, são dívidas educacionais brasileiras que o Estado brasileiro tem que enfrentar. Né? Então, é por isso que é importante esse tipo de política. A Alessandra levantou a mão. Por favor, Alessandra. Ei, boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Professora, a senhora estava falando sobre a questão do gráfico, ele está inserido sim, eu acabei de achar. Do lado dos objetivos tem escrito assim, indicadores. Tem um gráfico. Abaixo tem como a gente purificar, selecionar a região Sudeste, Espírito Santo, e eu escolhi Vila Velha. Onde? Logo abaixo. Abaixo a meta, seleciona a meta primeiro, escolhe uma meta, eu escolhi a meta do tempo integral. Aí vai lá em objetivos, do lado de objetivos tem indicador, isso aí, esse gráfico aí, só que eu cliquei em indicadores. Aí apareceu o gráfico, aí eu consegui colocar região Sudeste. Você tem razão. Selecionei Espírito Santo e selecionei Vila Velha. Uhum. Aí apareceu direitinho aqui todos os dados com as porcentagens de acordo com cada ano. Olha, ela tem razão. Indicadores. Aí você clica na porcentagem que tem embaixo. Região, você pode escolher estado, cidade, né? E aí aplicar esse minuto. E aí tem o gráfico de porcentagem. Perfeito, Alessandra. Excelente. Mariana, você viu isso? Professora, tinha o microfone aberto, eu não consegui acompanhar. Não entendi.
Espera aí. Né, você clica aqui, sai da aba de objetivos, clica em indicadores. Eu estou na meta do ensino médio. Aí, em indicadores, apareceu, né, porcentagem de jovens de 15 a 17 anos na escola, né, porcentagem de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio. Né, essa primeira parte aqui não são necessariamente os que estão no ensino médio, pode estar na educação de jovens e adultos ainda do ensino fundamental. Mas vamos supor que eu queira, né, queira ver esses dados aqui. Eu clico neles, né, aí aparecem, né, as porcentagens no gráfico, né, a porcentagem nacional, né, a expansão dessa porcentagem por anos, e aí tem a possibilidade de clicar aqui em região, Sudeste, posso escolher o estado do Espírito Santo, né, aí aparece no gráfico os dados do estado do Espírito Santo, posso escolher cidades, né, então tem aqui no próprio observatório do PNE os dados, né, se eu quiser ver Vila Velha aqui, aparece o gráfico de Vila Velha. De Vila Velha, só para o ensino médio, não tem. Então, você pode ver do Estado. Do Estado do Espírito Santo, tem. Pronto, apareceu do Estado. Né? Os percentuais e a evolução, né, do cumprimento da meta. Então, na verdade, eu acho que a interface dessa página do Observatório do PNE era melhor nas versões anteriores, né? Mas isso não quer dizer... Nas versões anteriores tinha até um mapinha do Brasil, você clicava lá no mapinha e acessava mais facilmente. Mas tem um outro caminho aqui para vocês acessarem esses dados, né, interpretados. Eu gostaria que fosse algumas metas, pelo menos. Algumas metas de cada um de vocês, para vocês, né, entrarem em contato com a realidade educacional brasileira, né, expressa em números, né, em que condição nós estamos, onde há mais problemas. Né. É importante visualizar esse quadro. Mesmo assim, eu agradeço pela Alessandra, né, por ter destacado esse aspecto. Mesmo assim, para quem desejar, não é obrigatório, não vou considerar, então, na correção. Vou disponibilizar o relatório da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, na página. Né? Ali também tem uma análise sintética e atualizada, né, da situação do cumprimento das metas, com percentuais, né, se alguém desejar examinar. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Luciana, por favor. Professor, eu queria saber como é que está distribuída aquelas notas para calcular no final. Porque aqui, na plataforma, tá atividade 1 está no peso de 10. A avaliação está no peso de 30. Aí tem uma atividade no valor de 100 e outra no valor, e a prova no valor de 100. Como é que a gente faz para calcular essas notas depois? Deixa eu verificar aqui, tá? Espera aí. Cada prova vale... Deixa eu ver. Nós temos 3 atividades, né, até o momento. Primeira atividade, com valor de até 10 pontos. Atividade 2. Com valor. Na verdade, a atividade 2, ela vale também até 10 pontos, tá? Eu vou modificar esses 100 pontos que está aqui na plataforma, até 10.
né? Vou modificar isso aqui. Tá, joia, obrigada. Pode deixar, tá? Porque aí a soma fica absurda, né? Você tem razão. E aí temos as duas provas, tá? Que valem até 30 pontos cada um. Ok? Aí é dessa forma que é feita a soma. Tá bom? Eu vou verificar tudo isso amanhã para ficar mais acertadinho para vocês. E vou abrir agora uma extensão de prazo da prova 1, né? Para quem quiser recuperar a nota, fazer algo melhor do que fez na ocasião anterior, tá bom? E aí eu vou precisar de alguns dias para fazer, né, a devida correção, tá certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, era isso que tinha para tratar hoje com vocês. Agradeço e eu pedi a Luciana para a gente, né, remarcar esse encontro, por considerá-lo muito importante. Então, agradeço enormemente todos que vieram, que compareceram, né, que manifestaram as suas dúvidas, as suas perguntas, fico à disposição para qualquer outro esclarecimento na plataforma, tá bom? Agradeço. Breno, diga. Breno levantou a mão. Professora, só uma pergunta assim simples. O texto, a gente pode fazer breve, mais ou menos o quê? Uma lauda, duas? Como que você quer? Olha, acho que no máximo umas 3 páginas, não é um tratado, Breno. Tá bom? Entendi, uma coisa bem resumida, digamos assim, né? Isso, é mais sintético. Beleza, então assim, você quer que a gente faça um explanado geral e focar principalmente nos dados do Espírito Santo? Se você desejar, você pode ficar com o dado nacional. Tá, tem essa diferença. Tá. Mas também é interessante que vocês entrem em contato com a situação do Espírito Santo, se vocês quiserem visualizar, né, como é que essas dívidas educacionais estão presentes aqui no estado do Espírito Santo. Ok? Perfeito. Gente, agradeço enormemente a presença de vocês, né? A gente se encontra na plataforma. Qualquer dúvida, me encaminhe mensagem, eu visualizo, procuro responder por lá, e a semana que vem tem aula novamente, tá bom? Não aula ao vivo, né? Mas tem tema novo para a gente tratar. Muito obrigada a todos, agradeço, né, as tutoras, a Sabrina, né, que gravou essa reunião, então ela vai me encaminhar essa gravação, eu também vou disponibilizar depois que ela me encaminhar na plataforma. Diga, Sabrina. Não, 2 coisas, professora. Uma, reforçar para os alunos que ainda estão presentes que assinem a lista de presença. A gente viu que, observando, que o número menor de alunos assinaram. Então, o pessoal que não assinou ainda, a lista está aqui no chat. E segundo, professora, eu queria 1 minutinho com a senhora no final da reunião. Aí, se a senhora puder aguardar. Claro, com certeza, Sabrina. Tudo bem. Tá, obrigada. Bom, pessoal, assinem a lista e boa noite a todos e todas. Amanda, eu vou postar aqui novamente. Hein, professor Rosemary? Está baixo, né, a participação de alunos. Tivemos só 40 alunos.
Mas talvez seja em função do dia, né, Urbênia? Mas, assim, ultimamente, essa participação dos alunos estão realmente baixa em todas as disciplinas. Boa noite a todos. Urbênia, eu tenho achado isso em todas as aulas. Eu não sei se é em função de ser janeiro, muitos alunos ainda estão de férias, mesmo que a gente ainda esteja, né? Já já tenha voltado, né? Não sei se é essa impressão que vocês têm também. Aqui de Montanha mesmo, nós tivemos só sete alunos participando. Aqui de Bom Jesus só 2, mas o polo é menor mesmo, né? O número de alunos. Esse semestre dividido é difícil, né? Uma novidade que a gente não conhecia, né? Porque geralmente se finalizava o ano encerrando o semestre, né? Então, esse retorno em janeiro é uma novidade para todo mundo. Professora, essa prova 1, desculpa, talvez eu tenha perdido essa parte. A senhora vai deixar lá em aberto até quando? Por uma semana. Por uma semana. Tá bom? Ai, eu esperei, professora, para remover os alunos que não tinham saído ainda, antes de eu falar. Eu não quis perguntar na frente de todo mundo, mas é a dúvida de uma aluna daqui. A senhora falou que vai estender esse prazo da primeira prova. Essa aluna daqui, ela perdeu a primeira prova. Sabrina, você vai parar a gravação, não? Ai, nossa, professora, eu vou ter que cortar esse pedaço do final. Peraí. Ai, meu Deus. Peraí que eu vou parar a gravação. Eu vou cortar esse pedaço, professora. Eu tenho um programa de edição aqui. Oh, meu Deus. Interromper a gravação. Obrigada, Urbênia.